Cuidado com as suas decisões. Esse é o aviso do Espírito Santo para milhões de santos que aguardam o retorno do Senhor Jesus. Sabemos que Deus, Ele deu o livre-arbítrio para o ser humano escolher o caminho que queira seguir. No livro de Salmo diz: confia no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas nem sempre o nosso desejo é o que agrada a Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. No livro dos profetas mostra Deus colocando na frente do ser humano dois caminhos e diz: escolhe qual caminho que tu queiras seguir. Jesus, uma certa vez, estava pregando para mais de 70 discípulos e muitos tomaram a decisão de não seguir mais Jesus. E Jesus não foi atrás deles. Por quê? Porque Deus, Ele deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher se vai seguir a Deus ou Satanás. Nós vemos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que tomaram decisões erradas e acabaram se decepcionando, quebrando a cara e sofrendo punições e castigos de Deus. Nós vemos Nabucodonosor, que tomou a decisão de querer tocar na glória de Deus, e a Bíblia diz que ele foi transformado em bicho. Antes que o mundo viesse a ser criado, houve uma rebelião no céu. Lúcifer, ele tomou a decisão de querer tomar o trono de Deus. Foi uma decisão e Deus deixou ele tomar essa decisão. Era o que ele queria? Deus deixa. Nem sempre o que nós decide é o que Deus quer, mas Deus permite. Você quer ir? Então vai. No livro das Revelações do Apocalipse diz que Lúcifer foi expulso do céu, juntamente com ele os anjos que junto com eles se rebelaram contra o Senhor. Nós vemos também o exemplo de Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés, tomaram a decisão de querer desobedecer e passar por cima das ordens de Moisés. Todos eles, Coré, Datã e Abirão e todos que acompanhavam eles, desceram vivos para o inferno. Foi vivos, nem morreram, desceram, foi vivos para o inferno. Nós vemos também a decisão de Judas Iscariote, que tomou a decisão de querer trair Jesus, trocou a salvação por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Nós vemos também tantos e tantos exemplos, como Saul, que se rebelou contra Deus. Saul tomou decisões erradas na sua vida e o Espírito de Deus saiu dele, e a Bíblia diz que um espírito de perturbação vinha sobre ele. Nós vemos também Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Eles dois tomaram decisões erradas na vida, foram para guerras, pensando que Deus estava com ele. Olha, eles morreram ao fio da espada. Nós vemos também Davi, que tomou a decisão errada de se deitar com uma mulher casada e acabou sofrendo sérias consequências na sua vida. Nós vemos também, entrando para o Novo Testamento, Ananias e Safira, que mentiram, tomaram a decisão, se combinaram, vamos mentir para o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que os dois morreram. Nós vemos também tantos e tantos exemplos que a Bíblia fala sobre pessoas que tomaram decisões erradas e na sua caminhada vieram a receber punições e castigos de Deus. Essa mensagem é de alerta para você. Cuidado com aquilo que você ouve na internet. Cuidado com as suas decisões, porque a decisão que você toma hoje pode te trazer sérias consequências. Nós vemos Jezabel, que matava os profetas, e Deus permitiu até um certo tempo, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender.
Então, muito cuidado. Nós vemos aí pessoas se divorciando, entrando para o segundo casamento. Irmãos, se eu fosse tomar decisões segundo o que eu acho e segundo o que eu penso, eu nunca mais ia ser cristão. Porque se eu fosse decidir minha vida segundo o que eu tenho vontade, nem cristão eu não era mais. Então, muito cuidado quando você toma decisões. As suas decisões podem te trazer consequências boas ou ruins. E saiba que as suas decisões hoje perdurará para a eternidade. Nós vemos aí vários exemplos, como eu citei, você pode até voltar o vídeo atrás, de pessoas, homens e mulheres que tomaram decisões erradas e Deus deixa. Tem pessoas que estão andando errado e como Deus deixa, a pessoa pensa, não está acontecendo nada comigo, então é sinal que eu estou certo. É porque há um tempo da ira de Deus se encher, há um tempo. No livro de Apocalipse diz que Deus ele dá tempo a pessoa se arrepender. Agora quando chega um limite, aí é onde Deus castiga a pessoa. Muitas das vezes Deus permite a morte vir para essa pessoa descer aos infernos. Então, meus irmãos, tem muita gente no meio evangélico tomando decisões erradas, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Por que não falar de Eva, que deu ouvido à serpente e tomou decisões erradas, e o mundo hoje foi afetado por causa de uma decisão errada que Eva tomou. Uma decisão de desobedecer a Deus e passou a obedecer à voz da serpente. Muito cuidado para você não atribuir suas decisões erradas ao Espírito Santo. Tem pessoas mentindo em nome de Deus, tomando decisões erradas e atribuindo ao Espírito Santo, levando essas pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, se você toma decisões erradas e ainda atribui suas decisões erradas ao Espírito Santo, você pode estar se sentenciando ao inferno. Então, muito cuidado. A Bíblia é a base de toda decisão correta. As suas decisões, os seus ensinos, as suas atitudes, se você quiser saber se está correto, se está agradando a Deus, você tem que conferir com a palavra. Se as tuas atitudes não estão batendo com a Bíblia, se as tuas decisões não estão batendo com a Bíblia, volta para trás. Se arrepende, não continua nesse caminho não, porque tu vai para o inferno. Então Deus, ele te deixa. Quer seguir o diabo? Deus deixa. Quer seguir o caminho certo? Deus deixa. Quer seguir Deus? Deus, ele deixa. A decisão é sua. Agora saiba de uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas decisões. Existem pessoas tomando decisões erradas, fora da palavra de Deus, e ainda abre a boca e se atreve a dizer que está cheio e cheia do Espírito Santo. Cuidado para você não estar se sentenciando, você mesmo se condenando ao inferno. Jesus diz que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Cedo ou tarde você vai passar pela morte e você vai estar diante do trono de Deus para prestar conta das tuas atitudes e das tuas decisões. Quando você morrer, o pastor não vai com você, não vai teu marido, não vai tua esposa, você vai sozinho. E nesse dia você vai saber se as tuas decisões estão corretas ou se está errada. Confira com a Bíblia se as tuas decisões estão de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, irmão, se arrepende quanto é tempo, antes que a tua alma desça aos tormentos do inferno. Pense bem, as tuas decisões estão de acordo com a palavra de Deus, ou você está deixando de seguir a Bíblia para seguir essas pregações da internet, os meus achos, os meus pensos? Não, eu senti, eu acho, eu penso. Olha, no reino de Deus não tem negócio de acho e penso não. É sim, sim, não, não. Ou segue a Deus ou segue o diabo. Ou faz a vontade de Deus ou faz a vontade do diabo. Ou segue a doutrina de Deus ou você vai seguir os espíritos enganadores que Paulo avisou, que nos últimos dias haveria espíritos enganadores
e doutrinas de demônios. Pessoas que apostataram da fé, trocaram a doutrina bíblica, trocaram o ensinamento bíblico pelas doutrinas de demônio. Homens e mulheres que servem a Satanás dentro da igreja e ainda ensinam os outros a errar. Ai desses no dia do juízo final. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado com as suas decisões, porque as suas decisões podem trazer sérias consequências terríveis e ainda te condenar ao ardente lago de fogo e enxofre. Abra os olhos, cristão, enquanto é tempo.